Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Ponce, sou diretor-presidente do Clube Empreendedor Brasil e te parabenizo por estar aqui ouvindo a gente, porque você quer saber de empreendedorismo, isso é o mais importante. O Clube Empreendedor Brasil é de empreendedores, por empreendedores e para empreendedores. E do meu lado aqui está nosso coordenador de franquias, Maurício Salchini. Tudo bom, Maurício? Maravilhoso. Maravilhoso, excelente. E hoje estamos com um convidado mais do que especial, a nível nacional, que é nosso querido Bruno Arena. Tudo bom, Bruno? Prazer, gente. Muito bem. O prazer é todo nosso. Pessoal, o Bruno Arena é diretor de expansão da Casa do Construtor e diretor de microfranquias da ABF. Ou seja, se você quer conhecer um pouco mais ou muito mais de franquias e microfranquias, é aqui que você tem que estar, não é isso? Aqui e agora. É aqui e agora, perfeito. Bruno, um prazer enorme receber você. Eu acho que esse papo vai ser muito importante. Agora, para começar já direto, pé no peito, é o seguinte. O que é uma microfranquia? Qual a diferença da microfranquia para a franquia normal? Essa é a pergunta de ouro. Na verdade, primeiramente, é um grande prazer falar com todos os ouvintes aqui do canal. Basicamente, gente, assim, existe uma convenção internacional em relação a uma divisão de valor de investimento sobre microfranquia. Hoje no Brasil, até 2021 era R$106 mil, que era o investimento total de uma microfranquia. Ok. Né? E hoje nós atualizamos esse valor, isso foi um trabalho recente que a entidade fez com a ABF, para 135 mil de investimento total. Né? Na verdade, é uma segmentação em relação ao tipo de perfil de linha de corte. Uma das coisas que eu estava até no bastidor falando um pouquinho, né, que assim, que a gente precisa desmistificar em relação à microfranquia, que microfranquia não significa microfaturamento ou microsuporte ou micro qualquer coisa nesse sentido. Ok. Na verdade, uma das grandes discussões que a gente tem, e essa aqui até defendendo um ponto de vista, é assim, a pessoa que tem R$1 milhão para investir e que tem R$1 para investir, pelo cunho do empreendedorismo, é igual. Ele está tomando o mesmo risco, ou seja, ele está pondo todo o crédito que ele tem, tudo aquilo que ele acredita num modelo de negócio. A vantagem de uma microfranquia ou de uma franquia tradicional, que é, na verdade, um modelo formatado e testado de negócio. Então, quando o empreendedor, que às vezes tem um capital mais reduzido, que às vezes é de uma rescisão, ou de algum processo, ou de algum tema dele, uma venda de algum imóvel, por exemplo, que queira investir, que queira empreender, ele, de fato, ele pode entrar no segmento de franquia, porque parte do princípio que o modelo já foi testado, validado, estruturado, né? E ele tem uma teia de relacionamento da própria marca, que é muito importante, que ele pode consultar os franqueados que estão. Né? Então, esse eu acho que é um ponto muito importante em relação à microfranquia. Então, quem tem capital, quer empreender, de fato, é um empreendedorismo de forma estruturada. Eu acho que esse é o ponto importante e que as franquias trazem para dentro para o empreendedor. Quer dizer, a mitigação de uma série de riscos, de um modelo que previamente foi testado, né? E eu acho que é uma grande oportunidade, né, assim, para o empreendedor, mas também acho que é uma grande porta de entrada, e a gente vem recentemente fazendo alguns estudos, né, que essa faixa etária de 18 a 25 anos, né, tem optado não por uma carreira executiva, e sim uma carreira de empreendedor. Né? Então eu acho que aí mora uma excepcional oportunidade para quem quer começar a empreender, às vezes um negócio inicial, está aí uma solução, uma gama de oportunidade fantástica. Só para vocês terem uma ideia, são em torno de 600 marcas vinculadas à ABF, né, nesse segmento de microfranquia. Então tem oportunidade para todo segmento, para todo tipo de perfil, quer dizer, aí a gente entra numa série de outros detalhes, são quase 65 mil operações, então você sabe o tamanho que essa proporção toma, então eu acho que é extremamente válido aí essa grande oportunidade e eu acho que tem que ser um pouco desmistificado em relação a isso, né? A pessoa que quer empreender, né, eu acho que ela deve procurar um negócio de um modelo formatado, estruturado e, logicamente, o investimento é apenas um ponto de referência, né? O quanto eu estou disposto ou o quanto eu posso ir, até que limite eu posso ir, né? Bacana. No caso, só para dar um exemplo final, a Casa do Consultor é R$1 milhão de investimento básico em 12 meses. Então, é bem diferente do universo. Então, são perfis de públicos distintos. Mas, mais uma vez, eu gosto de sempre fazer a relação risco-oportunidade. Eu acho que a franquia traz isso de maneira muito mitigada. Excelente, hein, Maurício? Eu tenho duas perguntas. Pode fazer. Uma pergunta é assim, por ser micro franquia, a responsabilização do franqueador
o cuidado que ele tem, a cobrança que a BF tem por ele pertencer à BF, diminui? E a segunda pergunta é a partir de que valor que começa as oportunidades na microfranquias? Você falou do teto. Sim. Né? Na verdade, assim, eu vou voltar um pouquinho. Não existe, né? A gente tem a nova lei de franquia que foi promulgada agora há pouco tempo, né? Não existe nenhum discernimento ou um destaque específico vamos falar um pouquinho de lei, né? Sobre especificamente a microfranquia não existe esse tipo de segmentação. Fala sobre franquia. Importante. Eu acho que esse é um ponto que eu queria muito importante. Deixar claro. Okay. E como franqueador, né? O franqueador tem uma série de etapas que a própria lei já prevê. Houve uma melhora nesse sentido, né? Com a nova lei de franquia. E que, na verdade, ele estabelece algumas regras. E eu vou citar algumas aqui, tá? Modelo de negócio estruturado, né? A questão da circular de oferta de franquia, que acho que para quem não conhece, que é conhecido como COF, que é uma circular de oferta de franquia, que na verdade é uma proposta, estou tentando traduzir isso para o público, é uma proposta de negócio. Muito interessante. Né? Onde consta algumas informações que são extremamente vitais. Primeiro, modelo de negócio, remuneração de sistema, estrutura ofertada e regra do que o franqueador estabelece. Então, assim, olha, suporte, universidade, corporativa, tecnologia, quer dizer, lá vai estar constando qual é o papel do franqueador, qual é o papel do franqueado, que tipo de perfil busca. E um ponto muito importante que eu gosto, que é a lista de nomes dos franqueados que já estão na rede e a lista de franqueados que saíram da rede. Então, eu acho que, assim, um pouco, né, respondendo a sua pergunta, direto, não exime quem vai investir R$1 ou R$1 milhão, né, dessa responsabilidade de fazer essa pesquisa. Né? Porque quando ele recebe esse documento, e todas as marcas que estão vinculadas à BF trabalham nesse mesmo sistema, então recebeu a COF, tem que fazer essa pesquisa, tem que fazer essa lição de casa. Né? E outra coisa que é muito importante é o tal do plano de negócio. Não é porque o negócio é pequeno que eu não devo fazer um plano de negócio. Então, são pequenos elementos que nesse processo validam ou não o modelo de negócio. E, logicamente, gente, precisa entender nesse processo que, assim, se você está disposto a algumas coisas. Exemplo, né? Você está afim de trabalhar de final de semana? Ah, não. Então, é difícil você comprar uma franquia que opera em shopping, por exemplo. Estou dando uma analogia. Essa correlação é importantíssima. Essa correlação, precisa você entender o que você quer, de fato, assim, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de resposta, né, da sua primeira pergunta. O segundo ponto é assim, existem micro franquias que começam a partir de R$1.000 e R$1.500, né? Muito naquele modelo de home base, que o cara trabalha dentro da própria casa dele, coisa e tal, né? E aí vai até 135 mil. Então, tem opção, gente, para todo tipo de negócio, perfil e bolso. Posso fazer uma pergunta? Eu vou autorizar o presidente a fazer uma pergunta. Muito obrigado. Quando a empresa vira e fala assim, franquia, seja um franqueado, não coloque R$1 e consiga ganhar até tantos R$1.000 por mês. Aí você vai ver o negócio e é um negócio seguinte, ele é autorizado a vender o produto ou serviço daquela empresa. Isso é uma franquia ou isso é um revendedor? Não é o Ponzi que está falando, não. Eu que vou falar. Tem uma marca de café que tá Você não pô, Maurício. Não vou falar o nome da marca. Eu não vou falar o nome da marca. Não pode, eu, enquanto franquia, eu tenho que defender o segmento. Muito bem. A marca de café criou uma rede de revendedores. Mas tem outros produtos também, tá? A marca de café está seguindo o caminho. Então, ninguém inventa pólvora, todo mundo confia. Exatamente. Então, tem uma rede de café que está muito forte no Rio, que criou um canal de vendas. Então, quer habilitar pessoas a venderem a máquina dele. Ele chama isso de franquia. E aí não tem nada de franquia, não tem contrato. Então você concorda que não tem nada de franquia? Lógico que não. O que você acha, entendeu? Bruno? Assim, eu acho que precisa entender o que tipo de modelo de negócio que a pessoa trabalha, porque não existe só franquia, existe licenciamento. Mas ele chama de franquia, tá? Eu acho assim, franquia precisa estabelecer e precisa voltar aos critérios que a lei estabelece. Tem uma lei clara que estabelece o que é uma franquia. Que é uma franquia. Então, assim, se ele cumpre os pré-requisitos do que a lei estabelece, sim, ele é franquia. Né? E aqui a gente, sem juízo de valor, de fazer se o modelo tá certo, tá errado. Sim. Quer dizer, eu acho que assim, para ser claro e objetivo,
Lei de franquia, Isso. né? E isso é muito importante, que todo o interessado em franquia, quando recebe a circular de oferta de franquia, ele recebe uma cópia, né? Isso está na lei, né? Da Então, lei ele de recebe, franquias. da lei de franquia, ele recebe Bacana. uma cópia dessa lei, o que diz a lei, né? Então, acho que eu sei que às vezes a gente fala que negócio de leitura de contrato não é tão importante, sei que tem algumas pessoas que pulam essa etapa. Mas né? tem que ler, né? Ou delargam, né? Ou seja, não é que é delega, ele delarga para o advogado fazer uma isso coisa. mesmo. Cara, você tem que ler, você precisa olhar, você precisa ver se está cumprindo os pré-requisitos. E a circular é um instrumento público, né? Então, você vai lá, tá lendo, pega a coisa e faz essa coisa. Inclusive, até para destacar, quem tem dúvida, a própria ABF, Associação Brasileira de Franquia, ela faz entendendo o franchising, ela tem os cursos preparatórios para. Acho que é importante, né, se a pessoa buscar a fonte de conhecimento, né? Perfeito. Ou seja, antes de tomar a decisão, bate um papo na BF, dá uma olhada que tem Você sabe por que eu falei isso? Você sabe por que eu falei isso, Bruno? Porque eles ficam me provocando. Eles trazem coisas que não são franquias e traz o folder. Aí, Salquene, isso aqui. Exatamente, faz isso mesmo. Agora uma coisa, deixa eu ser aqui o advogado. A cara que eu faço, O outro advogado. A cara que eu faço. Eu sei. Se você pensar bem aqui, né, Bruno, o franqueado é bem ou mal ali um revendedor. Não, então, isso aí eu vi uma entrevista, o Rio de Janeiro sofre o problema da milícia. Tá. Aí o cara perguntou pro deputado, não vou falar o nome do deputado para não politizar. Precisa, Aqui, aquele cara que é segurança de uma rua, em São Sim. Francisco, por exemplo, num bairro de Niterói, tem Sim. um coroinha com apito, né? E tal. É milícia também, porque você tem que pagar pro cara, não sei o quê. Papá. Aí esse deputado falou, ó, milícia tem controle de território, tem violência para quem não paga, controla comércio e tal. O que eu quero dizer, pô? Não é porque tem uma característica, ou seja, o franqueado revende, aluga o equipamento da casa do construtor. Sim. Claro, mas uma fábrica betoneira quer habilitar revendedores, mas se não seguir a lei de franquia, se não tiver a COF, não é franquia. Apesar de os dois revenderem o mesmo produto e da mesma maneira. Esse acho que é um ponto importante. Eu Entendeu? sempre, Entendi. eu sempre trago essa questão da lei como referência, porque é ela que norteia toda a questão Ela que vai dar certinho. porque Esse papo assim, já foi feito 200 vezes com gente profissional da franquia também. Isso. Não é isso? Então, assim, eu acho que é assim, é a lei, ponto. É o que está definido para a lei. Então, assim, até para a gente conseguir se qualificar. Agora, o que a gente precisa sempre tomar cuidado, e eu acho que assim, um empreendedor, ele precisa sempre fazer o processo de investigação. Quando eu falo investigação, não é coisa policial, mas Sim, assim, sim. é fazer a lição de casa. Né? Lógico, o franqueador, né, no caso, a casa do consultor, vou citar aqui um exemplo, a gente quer vender um modelo de negócio de sucesso, um modelo de Estado. Claro. Mas eu parto do princípio que, cara, a pessoa que está do meu outro lado, o meu candidato, que faça a lição de casa dele. Claro. Eu vou dar um exemplo prático. Na casa do construtor, se um futuro franqueado não faz o plano de negócio, quem faz é ele, eu dou todo o esqueleto para ser feito, nós ajudamos, fazendo várias reuniões. Se ele não faz, se ele não entrega, ele pode ter o dinheiro, ele pode ter o perfil, mas nós não avançamos. Claro, é isso aí, tá certíssimo. Claro, porque assim, que eu sei que ele se comprometeu, mergulhou, estudou, afundou, tirou dúvida, pô, aí legal. Pode ser que assim, pode ser que dê errado, é muito difícil, né? Você partindo do princípio que o modelo está testado, o cara fez toda a lição de casa, como é que vai dar errado? Cara, eu gosto muito desse papo, assim, e Bruno, foi muito bom você ter levantado isso, porque a gente tem visto isso nos passeios que a gente faz na BF, a gente conversou também com outras franquias, o próprio Rei do Mate, ele falou exatamente isso, como é que eles fazem para escolher, com certeza a Casa do Construtor, que é uma marca forte pra caramba e de bastante tempo, já sólida no mercado, não pode escolher qualquer um, e tem um filme, cara, que eu vi isso assim, claro, que é o Fome de Poder, que você já deve ter visto, da história do Kroc, McDonald's. exatamente, da história do McDonald's. Quando o Kroc vai começando a abrir suas franquias, vamos dizer assim, suas filiais ali nos Estados Unidos, ele escolhe os caras ricos da sociedade, ele vai em bailes da galera da alta sociedade, o jet set americano, e os caras têm dinheiro, botam, legal, vou pegar esse negócio de McDonald's aí, botam dinheiro, deixam pra qualquer um tocar, um gerente qualquer um, não sei o quê. Quando o Kroc chega nas lojas de McDonald's, estão vendendo coxinha, estão vendendo um monte de coisa, tudo sujo,
E eu me identifico com o Croc nessa hora porque eu sou o cara que limpa as coisas, arruma. Vira e mexe, tô com uma vassoura aqui no clube, é verdade. Então, assim, ele fica chateado e começa a varrer tudo, não sei o quê. E aí ele conversa com a mulher dele e fala assim: cara, não é essa galera que tem que estar tocando no McDonald's. E aí ele vai pra um outro público. Classe média ali, bem média mesmo dos Estados Unidos. Faca nos dentes. Faca no dente. O cara que volta da guerra também, diz que tem uma história, né, cara? Exatamente. Não, assim, então ele pega a galera que quer trabalhar, que pega o McDonald's como um negócio da vida dele e vai na regra e segue. Aí o McDonald's é quem é hoje. Ou seja, o franqueado faz toda a diferença pro negócio, não é isso? É assim, acho que um ponto, pegando um gancho, se você me permite, é assim, é o seguinte: nesse processo de aprendizado ao longo do tempo, assim, a gente desde o início, desde a primeira franquia em 1998 com o Luciano, o Leandro e o seu Machado, que nossos 3 primeiros franqueados que estão até hoje com a gente. Bacana. Que né? sucesso. Que estão com a gente, tá indo para a 3ª geração, agora a filha tá participando do processo. É muito interessante a história. Então, assim, mas essa questão de estar à frente do negócio, pro primeiro negócio, a gente não abre mão, né? Assim, não, se o cara fala, mas eu tenho um grupo de investimento. Cara, tudo bem, não serve para o meu modelo de negócio. Não estou dizendo que está errado. Sim. Uma coisa... Pode ser que tenha uma franquia que ele consiga. No meu caso, né, não dá certo. Nós já testamos algumas vezes e deu errado. Então, assim, e é para nós uma coisa muito importante o cara entender, né, o cara absorver. Você está contando uma história do McDonald's, vou contar uma nossa. Né, Boa, conta aí. Adoro histórias. No início do negócio, né, quando a gente começou a Casa Construtor lá atrás, né, em 1994, na grande cidade de Rio Claro, para quem não conhece, que os ouvintes, é no interior, né? Não é Rio Claro, Rio de Janeiro, tá? Porque tem também uma cidade tem já pesquisei aqui, que é Rio Claro, RJ, Rio Claro SP, tá? E nós começamos, assim, com material básico para construção civil e locação de máquinas e equipamentos. E, na verdade, nós começamos máquina e equipamento porque meu pai tinha uma construtora, né? E naquele momento sobrou alguns produtos e a gente emprestava, né? Era aquele negócio, o cliente vai pegar um cimento, areia, uma pedra, precisa não bater uma massa, presta betoneira. E aí a gente começou a perceber que isso pô, tava estranho, né? Ou seja, ficar emprestando, e a gente começou a alugar, né? Sem saber o que a gente estava fazendo, na época. Eu tô falando em 1994. E daí, logicamente, a gente foi percebendo que esse negócio, pô, era mais atrativo do que ficar vendendo pedra, areia, cimento, tábua, prego, esse tipo de coisa. Okay. E a gente deu um 360 no negócio. Logo em seguida, a gente pegou e mudou, né? Foi para a Casa Construtora surgiu no bairro de Santa Maria, a última rua de Rio Claro, na rua 100, porque lá é por número. E daí nós falamos, mas aqui nós precisamos reposicionar direito a loja. Saímos de um lugar, fomos para uma avenida importante. E chegando lá, meu pai era presidente da Associação de Engenharia de Rio Claro. E meu pai, na mesma coisa, tentando mostrar para os donos de construtora, e vai, isso aqui. Cara, nada. Não alugava nada, não alugava um parafuso. E, cara, e o negócio patinando. Um belo dia, né, a dona Isaltina Lázaro Arena, que é minha avó, mãe do meu pai. Bacana. Num dia num café, né, e me lembro que eu era junto, eu era pequeno, isso me marcou. Me lembro até hoje da cena, minha avó numa mesa sentada assim, com aquela canequinha dela de plástico, tomando um cafezinho dela. Daí meu pai assim, pô, mãe, não, né, o negócio tá enroscando, não vai, não sei o quê. Daí ela pega e me fala, minha avó, analfabeta, uma mulher extremamente inteligente, e ela vira e fala assim, filho, pensa nos pequenos, olha pro seu pai. Meu avô era pedreiro. Então, minha avó deu um 360, só o primeiro grande 360 no negócio, e daí nós começamos a entender que nós não tínhamos que alugar pro dono da construtora, e sim pro pedreiro, né? Cara, isso virou um negócio de tal maneira que hoje, 65% do faturamento da Casa Construtor é isso. Nós alugamos pro pedreiro, pro pintor, pro encanador. Então, assim, eu me emociono muito com essa história, porque, cara, minha avó é uma puta sacada do negócio. E, uma mulher que identificou o mercado, viu uma persona, ela fez não é isso? Qual é o nome dela? Isaltina. Porra, a dona Isaltina arrebentou, uma grande empreendedora. E depois, logicamente... Que análise de mercado, hein? E acho que a segunda grande virada foi o Altino, que trouxe o modelo de franquia adaptado de um outro business, que também teve uma grande visão de falar, pô, isso aqui é franqueável. Né? Então, assim, eu acho que são 2 grandes marcos no início da nossa história. E aí, a partir dessa dica da dona Isaltina, vocês foram direto pro pequeno, foi dando certo e foi escalando. Foi escalando. Daí foi que a gente foi percebendo. E também... Em que ano que vira franquia, Bruno? Nós começamos o processo de formatação em 1995, terminamos em 1997,
que a gente é muito do conceito do do it yourself, que faça você mesmo, né? Então, a gente fazia os manual porque a gente não sabia, claro. Né? Então você imagina, bacana. a gente era meio bruto na história. Com construção ainda por cima, né? Vambora, né? Assim, e a gente tem até hoje essa característica de incomodar, de tentar fazer. Boa. Lógico, depois a gente foi se especializando. Se o contrato não ficasse bom, batia na betoneira. Já jogavam cimento em cima. O quê? E assim, então a gente começou esse processo e a gente usou as começou? nossas... 1995, a gente começou a formatar, Tá. principalmente com a abertura da nossa segunda operação na cidade de Araras. E a gente foi meio que testando, assim, isso aqui dá certo? Daí a gente testava, voltava, testava, voltava, testava, Sim. voltava. Mas Então, essa já era com franqueado? Não, sempre própria. A Tá. gente, até a loja 3, que era Rio O Claro, de vocês. Araras, era nosso. A gente Legal. tem até hoje. Nós Vem cá, temos... quanto Dona Exaltina comprou pra essa consultoria? Não sei. acho que um cafezinho, cara. Eu acho que isso aí nem Mastercard pagava. Nem Mastercard paga, é verdade, é verdade. Cara, eu acho que ela tá lá em cima. Lá, ela nem tá gostando muito, ela orgulhosa, né? tá vendo a gente aqui. Com certeza, E era uma absoluta. mulher muito dinâmica. Eu me lembro, só para comentar, que a minha avó, você ia falar assim, vó, contar uma história torta pra minha avó, ela falava assim, ela pegava as coisas no ar. Não tá certo isso não. Cara, não dava, Dona cara. Exaltina, maravilhosa. Cara, não dava pra enganar a velha, cara. Excelente, Ela é foda. boa. Tô sentindo falta, podia chamá-la aqui pro clube pra ficar ouvindo alguns empreendedores que chegam aqui, olhar. E não, vai contar uma história. Rafael, não dá não, hein? Esse aí. Ela tá lá de cima pensando, Rafael vai me convidar pra lugar nenhum. que vem da vida, porra. Vai falar, pelo amor de Deus. Falar de empreendedorismo. Tá maluco? Já Vem fez cá. meu papel. É, Eu queria falar sobre o COF. sobre COF, COF? É. Muito bem, vamos lá. COF. Tem previsão Qual é a circular de oferta de franquia. circular de oferta? Tem uma relação entre o COF e o pagamento da taxa de franquia, não tem, Bruno? Na lei? Tem, na verdade, assim, a circular de oferta, isso está na lei, tá? Isso. Que você, Olha que interessante. você tem que, o franqueador deve entregar para você e você tem um prazo de análise de 10 dias. Isso está na lei, é um tempo de você pensar ali. pensar, ver, ler, fazer essas pesquisas que a gente falou. Só depois disso Entendeu? que é emitido o contrato de franquia. E aí o pagamento da taxa. A franquia que respeita a lei, o cara não chega empolgado e fala, quero ser franqueado. Não. Vende. Circular de oferta de franquia com a relação dos franqueados atuais, ex-franqueados, 10 dias para pagar a taxa de franquia. Então você pode Olha passear, o falar com o segmento. franqueado lá em não sei onde, Não, falar. pode não. Deve, né? Deve. A gente faz Posso um não ter negócio... perfil nenhum de franqueado. Né, zero. Zero. Mas de franqueador, quem sabe? Isso. Eu acho que tem dois detalhes importantes, né? No caso, trazendo um exemplo real. O que a gente faz? A gente faz tipo um checkpoint, sabe? De 10 pontos principais. Você leu? Você ligou? Você fez? Legal. O cara fez tudo isso, legal. Então parte Fechado. do princípio que tá tudo ok. São pequenos detalhezinhos que eu acho que é importante para ratificar a relação. E acho que, assim, tem um dado sobre franquia que é importante, que chama-se relacionamento, né? Isso só para de pé quando o modelo ele é de ganha-ganha. Não existe essa história de modelo de franquia goela abaixo. Pelo menos eu não acredito nessa história, né? Porque, assim, a partir do momento que eu monto um modelo de negócio onde só uma parte ganha, tá torto esse negócio. Não tá dando certo. Tá torto, né? Então, assim, o franqueador que monta o seu negócio, que estabelece um modelo de negócio de sucesso, ele precisa responder algumas perguntas, né? E outra pergunta que eu acho que é importante, recentemente, não vou citar nomes aqui, um amigo me procurou, pô, Bruno, não sei o que, formatar um negócio. Né? Fala um pouco do seu negócio. Era no ramo de alimentação. Não, dá um resultado de 30%. Falei, bicho, então uma coisa está errada. Assim, nenhum negócio de alimentação dá 30%. Isso é muito perfil de negócios de serviço. Não, mas é que eu faço assim, uma parte por dentro, parte por fora. Falei, cara... Não vai franquear falei, isso, velho, pô, cara, você tá de... You are the brincation with me, né, velho? Você tá... Meu Deus. Não, então assim, então tem que tomar esse cuidado. Claro, né? Quando a claro. gente fala do plano de negócio, o negócio precisa estar testado, validado, precisa estar regulado. O Bruno abriu um assunto. Fala do franchise íntegro, do movimento, Bruno, do franchise íntegro. Na verdade, esse é um movimento interessante que a BF começou, justamente sobre esta responsabilidade, né, de fazer um franchise coeso, íntegro, ético, estabelecendo boas relações. Então, a BF vem levantando essa bandeira há muito tempo, justamente para combater
né? Esse tipo não é um combate... porque já as pessoas fazem besteira, querem lavar dinheiro com franquia, né? Então isso vai direto nesse ponto também. Vamos ser bem claro aqui. Isso vai direto nesse ponto vai direto também. Nesse ponto para justamente alertar as pessoas, né? A gente aqui não quer apontar dedo nem fazer juízo de valor de nada. E a gente não julga, né? A gente defende o que a gente acredita. Exatamente, a associação é uma entidade, né, sem fins lucrativos. Ela é uma entidade pública, no sentido de que todos os diretores, presidentes, vice-presidentes, a diretoria aqui do Rio, nós somos voluntários. Nós não ganhamos nada para... Assim, a gente dá de bom grado o que a gente recebeu de bom grado. Né? Então, a gente tem essa preocupação de, primeiro, avisar o mercado, né? Ou seja, olha, procura a lei, faz ação de casa, vai atrás disso, quer dizer, beba da fonte, quer dizer, a ABF tem muita coisa gratuita, tem muito conteúdo gratuito que o usuário pode ser, então assim, busca informação. Então, e o que é um franchising? Cara, é estabelecer a ética entre as partes, é estabelecer que a COF, que os documentos sejam enviados de maneira correta, que não haja, a gente brinca lá, o tal do jump of the cat, que é o pulo do gato, né? Traduzido ao pé da letra, né? Muito bom. Que não tenha, sabe, coisa que tá... Então assim, e é por isso que eu falei para vocês que franquia é relacionamento. Agora, vem cá, aqui o clube, a gente tem o clube aqui, mais de 8 mil empreendedores, tem aqui muitos membros premium, que é um grupo de membros que estão aqui participando do dia a dia do clube. Vou pegar um exemplo de um aqui, deixa eu pegar aqui, o Rafael Marques, que tem lá suporte remoto, atende empresas, ele trata de hardware e software, coloca segurança, faz tudo de tecnologia na empresa. Ele pode ser franquear e ser franquear para micro franquia? Qualquer um tem essa... mais uma vez, eu acho que assim, pode, qualquer modelo de negócio... Qualquer modelo de negócio é franqueável. E eu acredito um pouco nessa teoria, sabe? Qualquer negócio, desde que ele seja validado e testado. Tá. Eu sou altamente contra, isso é uma posição pessoal, né? Não é da ABF, é do Bruno como executivo, diretor da Casa Consultor. Legal. Tem muita gente que faz franquia da fumaça, ou seja, ele acordou, né, pensou numa ideia mirabolante e quer franquear. Gente, isso aí não dá. Assim, não tem condição de fazer um negócio desse. Então, eu acho que precisa tomar um cuidado que, assim, né, para qualquer modelo, quer prestar serviço, hardware, software, uma demanda incrível, ele tem que mapear o mercado, mas ele tem que testar o modelo dele. Porque, na verdade, o modelo precisa ser replicável. Acho que esse é o ponto importante, tá? Tudo bem, eu montei um modelo, agora eu vou testar o modelo. Tá, beleza. Então, parou de pé. Agora, se eu for fazer uma segunda, para de pé? Então, assim, esta é a pergunta. E aí, gente, existe um papel que quando o franqueador começa, ele é meio tipo um chuta a cabeceia. Tava aqui no início, assim, você lembra aquele vídeo? Eu sou jovem com X, né, cara? Né? Então, assim, eu me lembro daquele fatídico jogo de futebol dos Trapalhões que o Didi cobra escanteio, vai pra área e cabeceia e faz gol no mesmo momento. Porque o franqueador no começo é o cara que chuta, cobra gol, apita, dá cartão vermelho pra ele mesmo, quer dizer, assim, ele faz tudo. Né? Com a abertura de novas unidades, este franqueador, ele precisa entender que o papel dele começa a mudar. Que ele começa a ser responsável pelo modelo de negócio, mas numa visão mais estratégica, né? Ou seja, ele começa a ver mais um horizonte de longo prazo. E, logicamente, o franqueado começa a olhar já mais o horizonte local, né? E esta relação precisa estar bem sólida. Então, é importante que, assim... Então, você falou, repete aí, o franqueado ele tem esse horizonte de longo prazo. O franqueador. Longo prazo. E o franqueado local. Faz todo sentido, é isso mesmo. Ele é o cara que tá no pulso da coisa. Ele tá por isso que, no caso da Casa Consultor, a gente exige que a primeira franquia do cara, o cara precisa estar lá no balcão, porque ele precisa medir o pulso. Claro, é isso. Isso não tem como ensinar. Gostar daquilo, sabe? Pô? Curtir. Ver uma loja cheia, gostar, vibrar com aquilo, faz muita diferença. Faz toda a diferença, com certeza absoluta. Outra coisa que eu falo muito aqui no clube, Bruna, é que franquia não resolve agonia. O que eu estou querendo dizer? O cara está com um problema na empresa dele, ele imagina que ele vai resolver esse problema vendendo franquia. Então, se o negócio dele próprio não está indo bem, a ponto dele estar com uma agonia financeira ali, com problema... Quer abrir uma franquia? Esse não é o lugar dele. Não é o lugar dele. É isso? Exato. Porque, assim, na verdade, volta àquela questão do modelo de negócio, né? Cara, provavelmente, né, a gente tem um ciclo de vida de um franqueador, momentos de alta, momentos de baixa.
Ok. Mas isso é um aprendizado. O que eu não posso fazer é transferir risco. Né? Que é o que vocês estão dizendo. Você fala, eu tenho um problema financeiro, aí eu vou lá, monto um modelo para captar a taxa de franquia, para cobrir. Isso. Quer dizer, isso não é uma relação, volta ao franchising íntegro e volta essa questão do relacionamento ganha-ganha. Eu acho que são pequenos detalhezinhos que se, né, o ouvinte, para vocês que estão aí de casa ouvindo, é importante olhar para isso com seriedade. Né? É uma relação ganha-ganha? Porra, legal. Como é que é a relação dos franqueados? Entre os franqueados e a relação com o franqueador, né? Vou contar até um caso para vocês. Assim, eu me lembro, cara, assim, eu vou citar o nome de uma pessoa aqui que é um grande amigo, mandar um abraço pro Silvio de Novo Hamburgo, o ex-franqueado da Casa do Consultor. Ele me ajudou a vender franquia. Legal. Ele saiu da Casa do Consultor por outros motivos que não tem, mas a saída foi uma saída, legal. Show. Uma saída íntegra, show de bola, feita de maneira estruturada, com consentimento, com uma relação do ganha-ganha. Então, assim, para mim esse é o melhor exemplo. Um ex-franqueado vender a minha franquia. Maravilha. Né? Então, assim... É a prova do que o negócio é bom, né? É a prova de que a coisa foi feita de maneira correta, partindo dessa relação ganha-ganha. Eu penso que o Bruno poderia falar mais sobre a Casa do Construtor. Eu também acho, mas antes eu queria fazer mais uma pergunta. Vamos. Que é aquela que eu costumo fazer pra você naquelas horas. Eu quero fazer agora pro Bruno Arena. Isso tem nome, hein? Vamos... Bullying. Bullying. Não é bullying, não. Bullying. Bruno, meu nome é Rafael Ponzi. Ponzi, você sabe que vem mas não é minha família, é outra, tá? Só pra deixar claro aqui. O Ponzi Scheme, que é aquele esquema de pirâmide Ponzi, aquela coisa toda. Então eu ouço muito falar disso. Sempre quando alguém comenta, os economistas que eu conheço, amigos economistas, brincam, etc. Então eu tô sempre de olho nisso. E aí tem alguns esquemas, aí tem vários tipos de esquemas que são duvidosos se são pirâmides financeiras ou não. Aí tem multinível. Marketing multinível, que aí se tiver alguns detalhes fazem isso virar uma pirâmide ou não. Umas são sérias, outras realmente você vê que é uma pirâmide. E tem a questão da franquia, por exemplo, quando surgem aquelas modas de franquia. Teve moda de tudo de franquia, de pipoca, de 1 milhão de coisas que são coisas pequenas. Sorvete de vendeu sorvete de exatamente. Cone. Isso é praticamente uma pirâmide financeira. Isso foi feito de uma forma de caça-níquel. Isso foi feito ou não? Ou foi feito uma coisa séria e acabou virando isso por causa da correria atrás? Posso ajudar o Bruno? Pode, deve. Eu penso que tem duas questões, Bruno, na minha opinião aí. Tem produto da moda. Então, por exemplo, paleta, cone, sorvete de iogurte. Eu não penso que isso seja pirâmide. Não é uma coisa má, né? É só uma moda mesmo. O cara seguia a lei de franchise, o cara tinha coffee, o cara respeitava os encaminhamentos legais para uma franquia. O que aconteceu é que o mercado ofertou demais e o consumidor escolheu de menos os caras e os caras saíram do mercado. Beleza. Isso é... Entende isso como assim, Bruno? Você concorda comigo, Bruno? Eu vou deixar você concluir. Você falou que você tem 2 pontos. Faz um segundo. O que eu penso ser pirâmide é um movimento que está acontecendo agora. O cara chega num stand, sai com 5 taxas de franquia paga e depois vai ver onde vai instalar. Para mim, isso é pirâmide. Não respeita a lei do franchise. Ok. Tá? Não tem a COF, não tem um prazo e não tem definição aonde o cara vai colocar a franquia dele. Então tem um monte de gente com taxa de franquia paga caçando um lugar para colocar aquela franquia. Loucura. Aí eu já classifico como pirâmide. Muito bom. Bruno? Assim, eu vou tentar fazer um corte. Eu acho que, assim, franquias da moda, vamos chamar assim, moda no sentido de tendência. Sim. Eu acho que, eu vou tentar... Existe uma responsabilidade, logicamente, eu acho que maior, neste caso, do próprio franqueador. Porque, assim, o cara que está vendo que já tem um mercado, parte do princípio que você faz um estudo de mercado, né? E daí você começa a ter muita coisa igual e repetida, existe um negócio que é uma saturação de mercado. Claro. Então assim, eu acho que aí tem uma... a corresponsabilidade também... assim, porra, mas... Não é pirâmide, mas também não é legal. Não, assim... Eu acho que não é legal, não. É que às vezes há uma inundação. Me lembro quando eu era pequena, de loja de 1,99. Pô, cada esquina tinha 300. Quer dizer, verdade. Tinha uma hora que o mercado não aguenta isso. E ninguém, assim... Porque começa todo mundo repartir faturamento, cara, chega uma hora que o custo fixo mata o negócio. Então, eu acho que... Então, este olhar, né? Eu acho que parte do princípio que o franqueador tem que ter.
né? E, inclusive, ele pode ser o pioneiro no segmento. Quando ele começa a ver muitos players entrando, ele precisa inovar. Então, este papel dele inovar, ofertar outros produtos, outros serviços, cabe ao franqueador fazer, né? Mas aí, gente, é questão de mercado, não existe certo, errado, às vezes também muda a legislação, quer dizer, tem uma série de fatores que pode acontecer, que pode levar o negócio a não funcionar. Sim. Então isso, para mim, não é pirâmide, é do jogo, né? Eu só pontuaria que existem algumas coisinhas de observação a ser feitas. Perfeito. Eu vou incluir essa ideia do jogo do Bruno na sua fala. Muito bom. Porque, assim, muita gente... É muito complexo de você querer pontuar. Não é. Eu acho que não. Esse primeiro bloco, eu acho que o mercado vai ditando as regras. Mais uma vez, o franqueador precisa estar atento ao que é divisão de longo prazo. Sendo assim, ele precisa estar atento a isso. Né? Ele precisa mapear isso. Ou pelo menos ter... no caso de uma pandemia, faça o quê? Quer dizer, o cara precisa estudar alguns caminhos para estar no momento do problema, ele dá a resposta rápida para a rede de franquia dele. Então, esse é um ponto. Excelente. Ponto 2 que você está dizendo, assim, pessoalmente falando, eu não acho legal esse tipo de prática onde você vai... compra de impulso, né? Compra 5, 6, 10, 12, 15, 18. Eu não permito isso na minha rede de franquia. Né? A não ser que, a exemplo do mercado internacional, que a Casa Consultor tem franquias fora do Brasil, que daí existe um conceito de desenvolvedor de área, ou seja, você negocia com um cara lá fora, que é o caso que eu tenho de um franqueado no Paraguai, na Grande Assunção, que eu falo, cara, a ideia nossa é fazer 10 lojas. Monta um plano com o cara de trabalho, business plan, só que daí de mais longo prazo. E dizer assim, a regra do jogo é, primeira loja na data tal, segunda loja na data tal, terceira loja na data tal, quer dizer, e ticando o que é minha, o que é sua responsabilidade. Então, às vezes você acaba vendendo uma coisa mais parruda, mas que é um plano... E é uma exceção também, né, Bruno? Assim, é um plano esticado, porque senão... E vai mitigando risco mesmo. Isso assim, cara, e se você não acontecer isso, quer dizer, então tem que ter... Quando chegar nesse volume de negócio aqui, vai pra terceira... Chegou a data da segunda, mas, cara, você não tá conseguindo tocar a primeira... Você vai fazer goela abaixo? Então, assim, não vai dar. Agora, não quer dizer, né, o cara que vai, mas aí eu vou inverter um pouco e vou num outro ponto. É assim... Parte também do princípio que é uma relação de duas partes. Pô, mas será que o cara que comprou 5 no impulso, o cara não fez um mínimo de pesquisa? Você concorda que o cara tem A minha base para chamar de pirâmide é o desrespeito à lei de franchise. Não, pra sim, mim, aí... Entendeu? Tô falando? Entendi. Eu entendi o ponto, mas assim eu acho que assim... É um pouco da história do canto da sereia, né? Você precisa tomar cuidado com algumas coisas, de como as coisas são apresentadas. Mais uma vez, se a pessoa faz toda a lição de casa, você vai comprar um negócio sem saber onde você vai? Então, assim, eu tenho um pouco de sabe, não, cara? Porque na minha fala, talvez, eu não tô aliviando pro franqueado. Eu acho assim, tudo bem, o cara tá andando na calçada, tá vendendo um Fiat Uno, o cara paga, entra no Fiat Uno, sai, o Fiat Uno é roubado, a gente tem um ladrão e um otário. Exatamente. Eu não tô dizendo que o cara que comprou... Um irresponsável, né? Otário. Eu vi um político falando do outro, falando assim, no Rio de Janeiro só tem 2 tipos, ou é malandro ou é otário. O fulano é malandro. É isso aí. Então, tem mas eu não tiro a responsabilidade só acho que do cara que coçou o bolso e pagou 5 taxas de franquia. Não tiro a responsabilidade dele. Tá? Porque você precisa entender o que o segmento chama franchise, você precisa saber que tem uma lei de franchise, isso tudo você sai de casa tendo que saber. E tem um detalhe, assim, você desculpa cortar, que chama assim, território no contrato de franquia. Né? Então, assim, você compra um território, um espaço, uma área. Né? Então, assim, os contratos dizem isso, aonde você pode explorar, você vai dar... Por exemplo, no meu caso, assim, a Casa do Consultor vende o município. Por que município? Você não tem que discussão. O município é a federação. Então, assim, a cidade do Rio de Janeiro, cara, ninguém discute o que é o município do Rio de Janeiro. Sim. Então é ali, ponto. Você vendeu o município do Rio de Janeiro, ponto, acabou. Né? Então, agora, não quer dizer que franquias menores ou outros modelos, você não tem formatos distintos. Sim. Inclusive, tem franquias digitais, onde você, por exemplo, não tem essa questão da cláusula de território, mas você fala, você pode comercializar o Brasil todo, quer dizer... Mas tem que ter alguma coisa dizendo qual é o espaço de atuação. Eu acho que aí mitiga um pouco essa questão. Por isso que eu falo que tem uma liçãozinha de casa bem feita antes. Né? Ou seja,
tá indo para onde? Desse jeito você vai para Malásia, vai para... Quer dizer, se você não sabe onde você... Agora, por outro lado, aqui é uma visão pessoal, que eu acho que assim, casa do consultor, você quer fazer 200, não tem problema. Faz a primeira. Faz bem feito. Eu não aceito. Então, assim, eu pessoalmente não aceito. O cara quer comprar 5 taxas. Não. E nem lá fora, tá? Quando eu falei do plano internacional, por exemplo, da cidade de Assunção, eu tenho um contrato assinado de desenvolvimento, mas eu só recebo a partir do momento que a primeira loja tá legal, tá bem, tá rentável, tá dando... Bom, então vamos pra segunda. Aí recebo a taxa. Aí beleza, depois tá bom, vamos pra terceira. Eu acho que isso é uma coisa interessante. E a maioria, né, eu vou dizer assim com muita segurança, eu vejo isso acontecendo nos nossos associados da BF. Eu vejo muita gente séria trabalhando nesse modelo. Né? E tô falando que esse modelo que a gente segue hoje na casa, a gente aprendeu aqui na BF. Fazer certinho, fazer bem feito. A BF ensina muito. Ensina. Então, assim, e muito do... a gente chama de... acho bonitas as palavras em inglês, benchmark. Né? Lá no interior é toró de parpite, né? Então, você vai trocar... Você troca uma ideia com a pessoa, justamente como é que você faz aí? Então, eu acho que a gente precisa, e aí volta na questão do franchising, a gente disseminar coisas que são boas. Isso. Cara, que coisa ruim, tem demais. Só ligado, só ver o celular aqui. Acabou, já tem uma Nós pancada de coisa. de um evento de empreendedorismo e convidou um franqueador. E o cara chegou lá e disse que royalty era roubo, taxa de marketing era roubo. Senhora, e ele ia falando, todo mundo olhava para mim, porque eu sou olhando isso aqui. E eu não reagia. Ele parado, assim. É isso? O Salchini imóvel. Nenhuma reação do Salchini. Nenhuma reação. E aí, na volta, no carro, o que você não falou nada? Eu falei, não, olha só, tem previsão legal de royalty, tem previsão legal de taxa de marketing. Assim, então isso é uma responsabilidade alguém falar que o Rei do Mate, por exemplo, uma cobra royalty e taxa de marketing, está me roubando alguma coisa, entendeu? É um absurdo. A palestra foi uma tragédia. É por isso que, assim, quando você recebe a circular de oferta de franquia, tem. Tá as combinado, taxas, tá combinado. Você fala, cara, não concordo. Tudo bem, enfim, não assina. Simples. Exatamente. Aí, você ser prático, assim, cara, eu não... É que nem vou dizer, assim, eu não concordo de, sei lá o quê, que o meu carro tem... Então não compra o carro, vai comprar outro, velho. É claro, exatamente. Aí eu participei de uma palestra na universidade, Bruno, e aí o cara falou assim que ele era franqueado e que pagava taxa de marketing, mas o marketing da franqueadora era passivo. Aí eu falei assim, mas antes também era, concorda? Era. Você sabia e entrou. Então, você não pode reclamar, porque o que você está chamando de passivo é uma atuação nacional que os caras tinham. Você queria que ele botasse dinheiro na sua região, mas isso a franqueadora entendeu diferente. Então, o que está combinado, né, o que já está acontecendo, o que já está estabelecido, não sai caro para ninguém. O Bruno vai fazer propaganda na Casa do Construtor? Deve fazer. Bruno, Casa do Construtor, como é que é? Como é que tá? Como é que anda? Qual o clima? Fala com a gente. Então, na verdade, assim, até um grande privilégio, obrigado para perguntar um pouco da casa. A Casa do Consultor é uma rede de franquia de 30 anos, né? Nós temos em torno de 220 franqueados, se não me falha a memória. Tá? Caramba, Brasil todo. Tem 680 unidades agora até dezembro, né? A gente está com 650 e poucas operando. Tem algumas em implantação, então devem chegar a 680. Só uma pergunta, quando você fala que você bloqueia local, município, por exemplo, Rio de Janeiro, é um franqueado seu no Rio de Janeiro que tem várias lojas dele? Sim, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, meu franqueado tem 20. Mas é só ele no Rio de Janeiro? Só ele. É isso. Que beleza, isso é legal, né? É. Então o dono da Casa do Construtor Rio de Janeiro é o fulano de tal. Isso. Em São Paulo são vocês. No caso do município da cidade de São Paulo, a gente reservou para unidades próprias, justamente para testar o modelo. Tá certíssimo. Então, assim, a gente... Hoje, por exemplo, o maior franqueado da rede somos nós mesmos. Legal. Maceió é outro cara. Outro cara. Pô, que bacana, cara. Tem legal. família em Maceió, pô. Eu tô já pensando em Maceió já. Eu achei que ele ia falar, não tem Maceió não. Opa, calma aí, deixa eu ligar. Mas vamos lá, continua. 30 então, anos de mercado. 680 lojas, 7 operações fora do Brasil. Estamos com um processo agora já bem avançado na Colômbia. Então, assim, Casa do Consultor, ela tá numa vertente de crescimento muito grande, né? Nós iniciamos o ano com 520 operações. Então, esse ano tá um ritmo avassalador. Assim, já estava até no cafezinho antes perguntando como é crise, né? Mercado.
A gente, honestamente falando, a gente não sentiu ainda grandes mudanças, independente de governo transitório, coisa e tal, a gente continua, né? Porque, na verdade, o nosso mercado é um mercado de autoconstrução, né? É um mercado de reforma, pequenas obras. Então, assim, esse é um mercado que nem no Brasil mapear direito. Só para você ter uma ideia, não existe. Se você me perguntar qual é o potencial desse mercado, eu não sei responder. Né, que é um mercado ainda, a construção civil trabalha de maneira muito informal. E o objetivo nosso é atuar nesse mercado para o público C e D, que é justamente, vou voltar ao que a minha avó falava, né? Olha para o seu pai, olha para o pedreiro. É isso. Que é esse cara que não tem acesso a chama ele de faz tudo. Faz tudo, é o cara que faz tudo. O perfil de franqueado hoje, Bruno, que você aprova? Perfil é uma coisa bem ampla. Assim, hoje eu tenho diversos perfis de franqueados dentro da própria rede. Acho que é um dado importante que, assim, lá no início a gente procurava muita correlação construção civil franqueado. Né? Então, assim, o cara que já atuava na construção civil por uma questão de facilidade de linguagem, de entendimento. Seja, o que é um betoneiro, um compactador, quer dizer... Então, no início, muitos franqueados eram engenheiros, né? Que já eram, às vezes, cliente nosso e coisa e tal. Então, assim, isso começou. Ao longo do tempo, a gente foi formatando o modelo de gestão e de transferência de know-how de tal maneira que hoje eu tenho um público muito diversificado, né? Então, hoje, o que eu busco, né? E por isso que é importante essa fase preparatória das primeiras entrevistas, a tratativa do lead, que é o interessado em franquia, as primeiras conversas, a reunião que é feita comigo, que é feita com o nosso CEO, quer dizer... A gente vai fazendo uma série de entrevistas para entender se esse cara, de fato, a gente fica, na verdade, mapeando o comportamento que ele vai ter ao longo desse prazo. Né? Porque é difícil você falar assim, perfil. Como é que você faz esse teste? Você não... Mas o cara que tem 1 milhão e quer que você toque o negócio para ele não é perfil. Não. Eu já refutei, tá? Recentemente, inclusive, o cara que tinha capital para fazer, mas não quer tocar o negócio. Já refutei casos, por exemplo, do cara não querer preencher o plano de negócio. Não dá. Então, assim... Por isso que a gente procura, geralmente, neste processo, e aí esse processo nosso demora em torno de uns 30 e poucos dias, que a gente vai fazendo essas entrevistas, bate-papo, plano de negócio. Então, a gente às vezes até estica o prazo da COF, né, e o contrato de franquia propositalmente, porque a gente quer conversar, quer falar, quer bater. E uma coisa que para nós é muito importante para ver se o valor, tá, né, se os valores que a gente está... dizendo, a gente sente disso. Então, é isso que a gente procura neste processo. Então, hoje eu já não tenho mais um perfil. Então, é verdade que eu tenho professor, tenho dentista. Rio de Janeiro tem muita cidade com potencial para a Casa do Construtor, Bruno? Tem sim. A gente ainda não ocupou 100% do mercado, né, aqui no Rio de Janeiro. Tem ainda algumas oportunidades ali na região de Cabo Frio, Búzios, Rio das Ostras e coisa. Então, assim, a gente ainda tem ainda alguma coisa naquela região, né? E depois algumas outras regiões pontuais, por exemplo, Angra dos Reis, a gente não tem operação. Caramba, e ali é bom, hein? Então a gente ainda não... Porque assim, a gente é cuidadoso. Claro, né? Tem toda a razão. A gente é cuidadoso e nós também temos um negócio que assim, nós temos um compromisso muito com a rede de franquia. Sempre, quase na totalidade, a gente oferta essas oportunidades para o franqueado. Próprio franqueado. Né? E assim, eu trabalho as áreas que não são quando eu tenho um declínio de área, alguma coisa nesse sentido, aí eu começo a trabalhar a área. Tá? Porque assim, a gente entende que com o meu franqueado, então, eu assumi a área de expansão com 270 lojas em março de 20. Então, hoje nós estamos entregando com 680. 87% de toda a venda de franquia da Casa do Consultor dentro da rede. Que legal. Bacana. Entendeu? Então, é privilegiando quem está dentro. Não quer dizer que eu não traga gente de fora. Sim, claro. Mas assim, eu geralmente eu quero construir com o cara um plano de longo prazo. Tem previsão de novidades, assim, em sentido de ter modelos mais reduzidos de investimento, de tamanho, alguma coisa pocket no seu radar, ô Bruno? Na verdade a gente está desenvolvendo, assim, uma das conversas que nós estávamos tendo de bastidor. Eu não quis te contar que eu conversei isso com você, mas achei interessantíssimo. Mas a gente, assim, a parte da visão nossa é que, assim, quando você olha o Brasil com 5.500 municípios, então, fazendo uma conta média, a grande maioria são municípios de 0 a 20 mil habitantes. Tá? É em torno de 2.800 ela vai fumada de municípios. Que tem consumo, que tem uma série de detalhes. O grande desafio é como eu coloco este modelo de negócio para municípios com esse perfil.
qual é o limite disso? Né? Eu acho que essa é a pergunta que a gente está tentando responder, até para saber qual é o limite, qual o tamanho do mercado de locação no Brasil e qual é o tamanho de atendimento que eu posso fazer com o meu modelo de negócio. Né? Então, aí nessa discussão, a gente está fazendo um modelo, que é um modelo que você falou que é pocket, né? que é um modelo de uma loja container, né? É uma loja menor, uma loja de, acho que é 40 e poucos metros quadrados, onde ela é baseada no estoque de uma outra cidade. Tá? Então, e a gente está testando um modelo com um franqueado. Então, franqueado, pega uma cidade pequena, né? Eu opero, eu sou franqueado da rede, tem 3 lojas minhas, pega uma cidadezinha pequena, eu ponho container lá e, assim, os grandes equipamentos eu faço transferência de outra cidade, né? Ou de outra região, eventualmente, para poder atender uma demanda que às vezes é local, né? E o objetivo disso é de fato ser capilar. É de fato estar mais perto do consumidor. Acessibilidade, né? Proximidade. E atender também quem está lá e não consegue comprar as coisas, pô. Eu me lembro de um caso, eu testei, eu fiz minha franquia, né? Que é na cidade de Tirapina, São Paulo, que é uma cidade muito pequenininha, é onde é a fábrica da Honda hoje, né? Cidade de 20 mil habitantes. E não tem nada num raio de 40 quilômetros. Caramba. Então, assim, você imagina para quem é um pedreiro, para quem... como é que o cara vai andar 40 quilômetros para buscar um equipamento? Uma loucura. Né? Então, assim, eu acho que é um pouco desse trabalho nosso aí de a gente poder testar um modelo, vai lá, valida, volta, quer dizer, eu acho que esse é um pouco do trabalho até do franqueador. Então, o que a gente vê de mercado pro Brasil é em torno de 2.700 lojas. Esse é o plano de longo prazo. Bacana. Boa. Perfeito. Bom, Maurício, espetacular o podcast. Eu nunca tive dúvidas. Excelente. Bruno, muito obrigado. Maurício, quer dar um recado final? Queria convidar as pessoas a entrarem nas mídias sociais do Clube Empreendedor. Perfeito. Se associar ao Clube Empreendedor. Muito bem. Acompanhar os movimentos do Núcleo Franquia. É isso. Porque, modéstia à parte, a gente está arrebentando. Estamos arrebentando. Parabéns, Maurício. Mais uma vez, você que quer entrar no Clube Empreendedor Brasil, entra aí, clubeempreendedor.org e vê como é que tá tudo aí certinho. Você vai gostar muito do Clube Empreendedor. Vem pra cá. Bruno, seu recado final, olha para ali para a câmera do empreendedor, mande seu recado como franqueado, como franqueador e como o cara de microfranquias do Brasil da ABF. Imagina, primeiramente agradecer vocês do Clube do Empreendedor por essa grande oportunidade de trazer um pouco dessa vivência nossa, dessa gratidão que a gente tem pelo mercado de franquia. Eu acho que assim, empreender é uma escolha, né? Eu gostaria de deixar essa mensagem, né? Que tem risco, que, né, às vezes o pessoal fala assim, não, mas eu vou comprar uma franquia para aposentar. Cara, empreender tem risco, né? Franquear e comprar uma franquia depende da sua dedicação do seu negócio, né? Então, acho que esses são pequenos detalhes importantes que fazem grande diferença. Mas, de fato, existe um modelo, através de franquia, de empreendedorismo estruturado. Então, você que tem dúvida, que quer empreender, quer montar um negócio, né? Tem para todo bolso. Então aproveita, mais uma vez, visite um stand, né, aqui no Rio Centro. É uma excelente oportunidade para fazer negócio, né? E, logicamente, fiquem atentos aí a essa questão das oportunidades. Eu acho que assim, o grande empreendedor é aquele que busca oportunidade e que tem uma coisa que chama resiliência. Cara, tem que tentar várias vezes para conseguir. É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Grande Bruno. Perfeito, parabéns. Bom, pessoal, com isso, terminamos mais um Clubecast aqui, Clubecast Franquias. Você que quer ver mais sobre franquias, entra aqui no nosso YouTube. Aliás, dá uma curtida aí, liga o sininho para receber as novidades aqui dos podcasts. Quer saber mais de franquias? Entra aqui, ó, na lista de playlist Clubecast Franquias para ver tudo sobre franquias. E agradecer mais uma vez ao Bruno, espetacular o podcast, e o Maurício e o Ítalo que tá ali operando pra gente. Grande Um abraço, Ítalo. pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Abraço.